Qual é o seu preferido? Inclusive os números aí para embasar a galera que tá votando na nossa enquete aí, ó. O Arthur Jorge no Botafogo entre abril de 24 e dezembro, né? Foi uma passagem curta e muito boa, 55 jogos com 31 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 65,4% de aproveitamento. E os títulos conquistados aí, né? Brasileirão e Libertadores. Só isso. E aí, Felipe Luiz, por sua vez, um trabalho maior no Flamengo, 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, 66,9% de aproveitamento. E os títulos ali foi Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e um Carioca ali, né? Aquele troféuzinho não identificado. Acho que é a Supercopa do Brasil, né? Contra o Botafogo. Supercopa do Brasil. A do ano passado. Aquela que foi lá no Pará. Isso, verdade. Ele ganhou a Copa do Brasil 24, Supercopa no início de 25. Isso. Carioca, Brasileiro e Libertadores. Nada mal, né? Nada mal. Mas aí temos então essa questão dos preferidos. E aí, Rafa? Ô Caramujo, em termos de temporada brasileira, assim, é muito parecido, embora o Felipe Luiz tenha tido mais tempo, né? Você fica ali basicamente uma temporada, consegue conquistas importantíssimas que marcam, é uma temporada que marca a história dos seus respectivos clubes, mas que a gente não conseguiu assistir a continuação, né? E no caso do Arthur Jorge, é importante deixar isso claro também, é um treinador que, assim, não tem por característica ficar cumprindo contrato. Então, se vier, espero que venha com uma multa, que o Cruzeiro não abra mão dessa multa, e a chance de em dezembro você ter que buscar outro treinador é muito grande. A questão é que o nosso momento, ele não nos permite ficar pensando demais nesse tipo de coisa. A gente precisa de uma solução rápida e de preferência que minimize o máximo possível os erros. Mas a gente não assistiu, por exemplo, uma segunda temporada dele para ver como ele lidaria com oscilações, como ele lidaria com mudanças no elenco do Botafogo, porque o Botafogo precisou fazer algumas vendas, perdeu jogadores importantes, então, esse Botafogo aí era um baita de um elenco, né? O que foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então, o recorte é muito curto, no cara não tem nem 60 jogos, então é óbvio que tem alguns pontos, assim, que a gente fica até meio de ponto cego, assim, pra analisar. E no caso do Felipe Luiz, foi o que eu falei, esse ano o trabalho dele estava dando uma oscilada, não acho que era, assim, motivo suficiente para demissão, mas foi um cara que no momento que não conseguiu ter uma pré-temporada legal, não conseguiu preparar bem o time fisicamente e sofreu, né? E o sarrafo lá no Flamengo é muito alto também, né? Só de você não ser campeão já é motivo suficiente para o seu trabalho ser questionado, além de outras questões internas que saíram depois. Eu tenho uma preferência pelo Arthur Jorge pela questão do estilo de jogo, acho que o Cruzeiro mostrou de melhor com esse elenco aí combina mais com aquilo que o Arthur Jorge faz, então tenho essa preferência, seria o meu plano A, caso seja possível. Acho que o Felipe Luiz, muita gente fala que é uma aposta, né? Não sei também até que ponto o Arthur Jorge não seria, no sentido do recorte que a gente viu aqui no futebol brasileiro, que é muito curto. Mas se mostra um bom treinador também, claro que enquanto ele não tiver um segundo trabalho fora do Flamengo que seja bom, ele vai ter essa sombra de só deu certo porque era o Flamengo, porque era o elenco do Flamengo e etc. Então ele vai precisar desse segundo passo para talvez ter menos desconfianças. Arthur Jorge seria o meu plano A. Caso não desse certo, acho que o Felipe Luiz segue sendo um bom nome, não só para o Cruzeiro, né? Para qualquer equipe que pense em trocar. A minha preferência é mais pelo Arthur Jorge, não por achá-lo um treinador melhor que o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz tem muito potencial, os dois, para serem, inclusive, treinadores muito relevantes no futebol mundial. A questão é que o Felipe Luiz estava sendo muito criticado pela preparação física ruim do Flamengo. E eu acho que o maior problema do Cruzeiro é a preparação física. Então o Arthur Jorge, ele conseguiu deixar esse Botafogo e era um time extremamente combativo, era um time muito forte, tanto que jogou uma final de Libertadores inteira com um homem a menos, suportou o jogo, e aí ponta virou volante, todo mundo fez o que tinha que fazer, claro que tem a questão individual dos atletas ali também, mas era um time que fisicamente aguentou o tranco. Então eu acho que é isso que o Cruzeiro precisa, de um cara que chegue e dê uma organizada e consiga botar o time do Cruzeiro em condição competitiva na parte física. Tem preferência, Pedrão? Tenho. Minha preferência é o Arthur Jorge. Não acho o Felipe, já falei aqui em outras oportunidades, acho o Felipe um bom treinador, tem um potencial para ser um baita treinador. Inclusive, acho que ele vai ser um dos poucos brasileiros ali, se a gente pegar dessa nova geração, que vai ter condições de tocar uma carreira no futebol europeu. Claro, tem a questão do trânsito por ter sido jogador por muito tempo do Atlético de Madrid, inclusive até
tem uma certa idolatria, né, na equipe de Madrid, mas acho que o Arthur Jorge é muito por isso que você falou da questão física, que acho que também é um problema do Cruzeiro, mas principalmente por características das peças. E aí a gente tem que ponderar, né? A gente não teve bons técnicos no sentido de técnicos propositivos, tá? Porque a gente pega para treinadores ali com uma ideia de propor mais o jogo, a gente teve Fernando Diniz e o Tite, que são também estilos completamente antagônicos, eu diria, né? O Tite, de algum tempo já, ele bebe muito da fonte de treinadores ali do jogo de posição, e o Fernando Diniz se apresenta como uma antitese ao jogo de posição, né? Ele fala muito ele usa o termo futebol funcional, né? Então, são treinadores propositivos, mas de escolas diferentes. O Arthur Jorge, para mim, é um cara que se aproxima mais do Leonardo Jardim. Essa questão da verticalidade, de um jogo direto. E o torcedor do Cruzeiro gostou do Cruzeiro naquela forma, e acho que os jogadores do Cruzeiro se comportaram melhor naquela forma. E um outro ponto para mim é talvez a capacidade do Arthur Jorge de, em algum momento, bater de frente, digamos assim, ou com a diretoria, sabe? Meio que controlar algumas coisas, e acho que isso vai ser importante. Claro que se não conseguir acertar com o Arthur e for o Felipe, eu vou ficar feliz. Mas a minha preferência é pelo Arthur Jorge. Ô, Caramujo, tem até uma matéria no GE aí, da Joana de Assis, com o Jorge Mendes, dizendo a ela que o Felipe vai para a Europa. Ele nem tem o tempo de ir para a Europa, né? Mas aí eles dão aquele jeitinho nessa muca. Bota o cara de auxiliar e bota outro para assinar como treinador. O Fábregas, na primeira temporada do Como, ele não era o treinador, né, principal. Isso. Era um outro cara. Ele era o treinador, mas... ele era o treinador. Tinham vários vídeos dele e etc. Né? Acho que outras equipes também já passaram por isso, se eu não me engano. Agora eu tô lembrando só do exemplo do Fábregas, assim. Mas... não vai ficar no Brasil, garante empresário. Nem falou nada sobre negociação com o Cruzeiro. Só falou, Felipe Luiz irá para a Europa. Eles estão a pensar e preparar o próximo projeto. Ele está a pensar e preparar o próximo projeto. Eu acho que ele vai esperar o fim da Copa, né? Porque assim, acaba a Copa, abre-se fim do mercado ali das ligas também, começa né? a nova temporada. Eu acho que assim, na pior das hipóteses, o Felipe vai para a Europa para já se habituar lá e pega, tipo assim, categoria de base de um time, sabe? O Atlético de Madrid, por exemplo, o Fernando Torres trabalha em uma das categorias lá, né? Eu acho que ele não pega base, eu acho que ele já pega um time profissional, Pedrão. Time da Espanha, de Portugal, França. Até porque a gente sabe como o empresário é influente, né? O Jorge Mendes, que é o empresário dele. Ele coloca o Felipe aí em muitos lugares, né? Muitos. Eu tenho uma sensação de que o Felipe se prepara muito para em algum momento ser o sucessor do Simeone. Ele já falou por várias vezes que ele admira muito o Simeone, inclusive assim, um jogo muito emblemático do Felipe para mim é aquele da Copa do Brasil contra o Corinthians, que o Bruno Henrique é expulso. Sim. E aí, assim, ele faz coloca um zagueiro. Ele emula, assim, o Simeone na essência. Ele bota um zagueiro, defende muito bem. Salvo engano, o Fabrício Bruno. Isso mesmo. Isso, coloca o Fabrício Bruno, nega todos os espaços, então... e ele tem uma identificação muito forte com o Atlético de Madrid, então eu acho que ele se prepara para isso. E tendo o Jorge Mendes como empresário, não duvidaria. Simeone caminha para um fim de ciclo, né? Tá mais perto de acontecer agora do que já esteve em alguns momentos. Eu não aposto também. Agora não, eu já tive mais esse feeling, assim. Mas eu acho que hoje que é sempre isso, né? Às vezes o Simeone, ultimamente, ele tem passado uma vibe meio Abel Ferreira, assim, eu tô indo, eu vou sair, não quero mais. E aí, de repente, renovação, mais 2 anos. Eu vou sair, hein? Vai que eu saio. Não disse quando. Vocês não me enchem o saco, não, que eu saio. Um baita salário, tem o Simeone. Vou passar um pouquinho pelos chats aqui. Igual o seu, Pedro Torres. A enquete tá bombando aí, viu, cara? Tá, né? Acho que o Simeone é o treinador mais bem pago do mundo. Audiência maravilhosa, inclusive, tá? Sensacional aí, ó. Na sua opinião, quem deveria assumir o Cruzeiro? Mais de 5 mil votos. 75% tá com Arthur Jorge, hein? Olha aí. 3% votou no Hernan Crespo, 20% votou no Felipe Luiz e 2% votou no outro.
Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!